Olá, tudo bem? Hoje nós estamos começando a analisar nossas competências, nossa competência da área 5. E aí, vamos ter 5 habilidades para trabalharmos dentro desta competência. O que nos diz a competência 5? Nós vamos modelar e resolver problemas, envolvendo variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Modelar significa que nós vamos trabalhar com as expressões algébricas que traduzem os comportamentos dessas situações, da economia, da sociedade, tecnológica, científica, e aí essas expressões vão ser representadas matematicamente por expressões algébricas. Podem ser expressões do tipo uma função exponencial, uma logarítmica, uma trigonométrica, uma de primeiro grau, segundo grau, diversos tipos de representações, que são os diversos comportamentos das grandezas, variando uma em relação à outra, ok? Para hoje, para a primeira habilidade dentro dessa competência, nós vamos identificar representações algébricas, que vão expressar essas relações entre grandezas. Vamos lá? Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, como está indicado já na seta, em torno do ponto O. Sendo T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico, e aqui foi dado o esboço do gráfico daquela função. Então, aquele ponto A vai girar de forma anti-horária, completar exatamente duas voltas, e à medida que esse ponto A se desloca girando, ou seja, de acordo com certos ângulos aqui de giro, você tem uma certa altura deste ponto A em relação ao solo. E essas alturas estão traduzidas no gráfico aqui, em relação ao ângulo de giro em radianos ao longo do tempo. Bem, o que o exercício quer? A expressão da função da altura é dada por, ou seja, é a nossa função f em função de t. Como nós vamos determinar essa função? Daqui a gente precisa pensar que quando falamos de uma função, vamos colocar uma função genérica, tá? Uma f de x aqui, que no nosso caso, o nosso x está variando, sendo o ângulo t. No caso genérico de uma função trigonométrica, deixa eu escrever toda ela aqui. Ela pode apresentar 4 coeficientes, e lógico que a função trigonométrica aqui pode mudar. Pode ter a função ali seno, a função cosseno ou a função tangente. Aqui é um caso genérico colocando a função seno. O que essas 4 coeficientes promovem em termos de movimento do nosso gráfico? Isso é extremamente importante, tá? O coeficiente A, ele está relacionado ao movimento de translação na vertical do nosso gráfico. Se nós pegarmos um gráfico da função seno, aliás, como que é o gráfico da função seno? Nós, só relembrando aqui, a função seno, ela tem um desenho neste formato. Isso é um gráfico da senoide. Lógico que ela continua, né, infinitamente, a gente está dizendo um período ali da senoide. A função senoide, quando ela é deslocada para cima ou para baixo, o coeficiente da função que promove esse deslocamento é o coeficiente A. Ele promove translação na horizontal, na vertical. O coeficiente B, que multiplica a função seno, cosseno ou tangente, estamos analisando uma função seno, ele é o coeficiente que vai promover o alongamento ou o achatamento dessa onda da senoide. Ele promove, é um coeficiente que multiplica a função e em termos de comportamento do gráfico da função, ele vai alongar ou esticar, à medida que esse valor de B vai ser maior que 1 ou entre 0 e 1. E se ele for um valor negativo, ele promove a reflexão desse gráfico em relação ao eixo X. Ele vai se refletir, o que é para cima passa para baixo, o que é para baixo passa para cima, se esse B for negativo. Se ele for maior que 1, ele vai esticar essa função, se ele for menor, entre 0 e 1, ele vai achatar essa função. Os coeficientes C e D, que são atrelados ao arco da sua função,
eles interferem na função de maneira que o C modifica o período da sua função. No caso aqui, o período é uma volta, então é 2π, função seno, no modelo que a gente está mostrando a função seno, e lógico que esse período pode ser alterado à medida que você tem esse coeficiente C na função. E o coeficiente D, ele promove uma translação também na função, só que não é uma translação na vertical. O coeficiente D promove uma translação na horizontal da função, tá? Resumidamente, são essas as interferências de cada um desses coeficientes numa função trigonométrica, seja ela seno, cosseno ou tangente. Bem, o que a gente pode analisar aqui? Que a nossa função, a função seno, né, f de x igual a seno de x, ela é esse gráfico que está desenhado aqui, saindo do zero, o máximo da função seno é 1, passa no zero novamente, o mínimo da função seno é menos 1, ela volta até o zero e faz todo esse movimento no intervalo de 2π, que é o período da função seno. Isso é a função fundamental seno. Nós temos aqui a função seno ou cosseno de forma alterada. Como é que eu já vou saber se se trata de uma função seno ou uma função cosseno? Primeiramente, o gráfico aqui ele está num comportamento de traçado semelhante ao gráfico da função seno. Por isso é importante você conhecer mais ou menos o traçado de cada uma das funções. Então, só de olhar para essa função já daria para pensar, ela é um traçado de uma função seno. O que mais que daríamos para pensar? E essa função seno, ela não está saindo da origem aqui do zero, ela está deslocada 88 unidades para cima. Então, ela fez uma translação na horizontal, na vertical, de 88 unidades. Quem promove esse movimento de translação na vertical é o coeficiente A. Então, só de olharmos para esse traçado desse gráfico, já dá para saber que essa função tem o coeficiente A valendo 88. E quem é o coeficiente A? Um valor que vai ser somado ou subtraído na função seno. No caso aqui, a gente tem o valor 88 sendo somado nesses dois primeiros itens. Então, se você conhece esse comportamento da função de acordo com os coeficientes dela, na função trigonométrica, você já dá para eliminar as alternativas C, D e E. Só de analisar, esse coeficiente A é 88, porque é o ponto onde você está tendo um deslocamento aqui na vertical do gráfico. O que mais que já daria para ver? Como esse gráfico é o traçado do desenho de uma função que é do tipo seno, dentre as duas alternativas que nós ficamos aqui, você já daria para responder. O coeficiente é 88, a função seno é essa, porque ela não é o traçado da cosseno. O traçado da função cosseno, ela é assim. Ela começa decrescente e a função seno começa crescente. Então, essa é uma função seno que está com o coeficiente aqui, o A, valendo 88. Então, já daria para a gente excluir o problema por aí. Mas você ainda pode querer ficar na dúvida, falar assim, não, mas e como é que eu faria para determinar esse valor 80, né? O que significa esse valor 80? A gente pode tomar esse ponto aqui, ó, que é o ponto de máximo da função desenhada aqui. Esse ponto de máximo, ele está com o valor do t, do arco, de π sobre 2, ou seja, quando eu girei 90 graus, exatamente esse ponto A, chegando exatamente nesse ponto mais alto da roda gigante, e aqui está indicando qual é a altura em relação ao solo, que a descrição do texto falava que era em relação ao solo. Então, quer dizer que aquele ponto em relação ao chão mede 168 metros de altura. Ok? Bem, o que a gente pode entender aqui? Que aquele ponto de máximo, se a gente jogar na função aqui o valor da função valendo 168, isso é o valor do A, que nós já determinamos 88, mais B vezes um valor do seno de Cx mais D. O C nesse problema, ele está valendo 1 mesmo, porque o período da função é de 2π, ele não está sendo alterado, então o C vale 1. O D não está tendo nenhum deslocamento na horizontal, então ele vai valer 0, porque não se desloca nada em relação à origem. Então, nós temos a função como sendo um B vezes esse valor de seno todo aqui. E o valor do seno, no caso da gente analisar o ponto máximo da função,
O ponto de máximo na função acontece quando o seno está lá no valor máximo, o seno é máximo quando ele vale 1. Então, para que tenha o valor máximo da função, você está com o seno valendo 1. E aí, daqui fica fácil da gente determinar quem é o valor do B. Só subtraímos 88, isso aqui vai dar que o B vale 80, que é o coeficiente que está multiplicando a função seno. E aí, garantiria mais uma vez que a alternativa é a A. É uma função seno, dessa forma, definida com seus parâmetros, ok? E ainda daria até para a gente explorar mais, né? Porque esse valor B, 80, significa então que a nossa função, o que esse coeficiente B faz na função? Ele multiplica a sua função. Ele estende ou comprime a amplitude da sua onda na função. Então, no caso, a função seno aqui, que sairia, que teria um máximo de 1 e um mínimo de menos 1, é como se ela tivesse multiplicado até o 80, ela vai no máximo até mais 80 e no mínimo até menos 80, e depois se elevado de 88 unidades. Então, das 80, se eu subisse mais 88, eu chegaria lá nas 168, tá? Dá para até entender, então, que e tem que existir uma simetria, né? Essa distância aqui, desse ponto máximo até aqui, que são esses 80, que foi essa amplitude aumentada, então é 80 com 80, e dá para descobrir até que essa altura em relação ao solo aqui são os 8 metros, porque essa distância do 88 ao 168, de 80 aqui, tem que ser a mesma distância aqui, de 80. Então sobram 8 metros aqui, que seria essa distância até o solo ali, do ponto mais baixo da high roller até o chão. Mas o exercício nem pede isso, dá para a gente só fazer uma interpretação a mais, ok? O problema era conseguir fazer, então, identificar qual era a representação algébrica. Um problema de uma função trigonométrica, e a gente precisava identificar, dentre as 5 opções, qual era aquela que de fato representava o problema. E aí envolve todos esses parâmetros da função e entender o que cada um desses parâmetros provoca em termos de alteração do traçado do gráfico de uma função trigonométrica. Ok? Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até a próxima.